Vamos acompanhar a notícia, gente, do Cruzeirão cabuloso, o quinto colocado no Campeonato Brasileiro aí, que está no grupo dos que classifica para a Libertadores do ano que vem. Vamos acompanhar a notícia do Cruzeiro, que depois de 5 jogos do Campeonato Brasileiro sem ganhar no mês de agosto. 3 derrotas, 2 empates, ganhou ontem do Atlético Goianiense de 3-1. Um gol do Willian de pênalti, um gol do Matheus Henrique e um gol do Caio Jorge. Caio Jorge desencantou. Vamos prestar bem atenção aí nas notícias do Cruzeiro, a entrevista do Marlon ontem e o que vai acontecer da agora para frente até dia 15, no jogo contra o São Paulo, que o Mineirão vai estar lotado, barrotado de gente no Mineirão, para empurrar o Cruzeiro com uma grande vitória, porque o Cruzeiro tem 41, São Paulo 41, entra na frente do saldo de gol. Então vamos acompanhar aí as notícias do Cruzeiro aí, que aconteceu ontem e hoje, e o que vai acontecer até no jogo contra o São Paulo. Acompanhe aí a entrevista do Mar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acompanhe aí as notícias do Cruzeiro e a entrevista do Mar. Gente, vocês veem que o Mar está falando o que aconteceu do Cruzeiro fazer jogo ruim contra o Inter, os 2 jogos ruins contra o Inter lá, derrota, um empate aqui, o jogo contra o Boca, o Cruzeiro ganhando com um jogador a mais, quase saiu fora, e ele falando dos meninos da base. Acompanhe aí o que o Mar está falando aí, gente. Vamos lá acompanhar a entrevista do Mar. Uma vitória para trazer um alívio neste momento, acabar com uma sequência ruim e um jogo que não foi nada fácil, né? Verdade, uma vitória importante. A gente sabia que precisava voltar a vencer. Independente das circunstâncias que viu o Atlético Goianiense, foi uma equipe que deu muito trabalho pra gente. Só que respeitando o adversário, a gente sabia que tinha obrigação de vencer hoje, que era um resultado onde nos colocava de volta na briga ali no G6, para posteriormente, quando voltasse da FIFA, voltar a brigar pelo título, que é o nosso objetivo. Foi um primeiro tempo ali de muitos altos e baixos, onde a gente correu muitos riscos, mas no intervalo a gente conversou bastante. Conseguiu voltar para a segunda parte um pouquinho mais organizado, a gente fez o terceiro gol. Correu um risco ou outro, mas teve a possibilidade de fazer mais gols e controlar a partida e saiu com a vitória. O futebol é bom por isso, né? No jogo seguinte você já tem a chance de dar uma impressão diferente, e vocês todos ali comemorando com o Caio Jorge, que tira um peso gigantesco das costas, né, Mar? A gente sabe como é o futebol, a gente brinca, né, que na quarta você é odiado e no domingo você é amado, mas a gente sabe que o trabalho recompensa tudo. Todo mundo já passou esse tipo de situação, ou aqui no Cruzeiro ou em outro clube. Quando você vive uma fase ruim, você é criticado, você recebe muita pancada, mas tem que ter a mente blindada, tem que trabalhar muito. Foi o que a gente disse para ele, ele demonstrou hoje dentro de campo uma forma incrível, uma vontade de participar, uma vontade de disputar cada bola, e foi recompensado com um trabalho muito bem feito. Deu uma assistência maravilhosa para o Matheus Henrique, fez um gol, criou oportunidades, incomodou muitos zagueiros, então a gente fica muito feliz porque com a lesão do Dineno, né, que a gente lamenta muito, ele já no jogo seguinte dando uma resposta é muito importante para a gente, porque nós vamos precisar muito dele. Quando você fala sobre um primeiro tempo mais difícil, o Atlético estava chegando com muita facilidade, o que aconteceu ali, o diagnóstico de vocês? Porque às vezes se tiver essas oportunidades um adversário, talvez ele não perdoe e complique um jogo assim, Mar. É verdade, a gente teve uma dificuldade porque eles tinham uma marcação específica individual, eles acompanhavam o cara o campo todo individual, a gente não conseguia sair jogando nem nada. O campo também hoje estava um pouco ruim, para ser sincero, estava muito seco, estava soltando muito, a gente porventura escorregava sozinho, ou a bola atrapalhava um domínio técnico no desenvolvimento da jogada também. E o Atlético se aproveitou disso, que é uma equipe que veio para um jogo reativo. E depois, quando a gente começou a errar em sequência, eles começaram a criar situações de gol, porventura eles chegaram dentro da área 2, 3 vezes e não concluíram em gol. A gente conseguiu levar o jogo assim, com um bom resultado para o intervalo, mas correndo muitos riscos. A gente conseguiu lapidar ali algumas coisas, ajustar. Mas a gente sabe que nessa data FIFA a gente vai ter que trabalhar muitas coisas, porque esses resultados aí que a gente não teve foi mais por demérito nosso do que qualidade dos adversários que a gente enfrentou. A gente fez um jogo muito ruim em Porto Alegre, a gente fez um jogo muito ruim em Salvador. Mesmo com a classificação contra o Boca também a gente tinha um jogo na mão e correu o risco e quase que a gente foi eliminado. Então a gente tem esses dias para trabalhar, para recuperar jogadores, para jogadores voltarem para a equipe para ajudar a gente, para aí sim vir para essa reta final de campeonato forte, brigando pelo título, para estar na parte de cima da tabela. Para a gente fechar, nos últimos dias aí a gente acompanhou o Kaique Kenji, o Teves, o Dorival, o Joseph. Como que esses garotos chegaram lá no profissional? O que você pode falar dessa meninada que chega aí querendo buscar o seu lugar também, assim como você foi um dia, né, garoto de base, subiu pro profissional? O que dá para falar dessa meninada, Omar? Não, os meninos chegaram muito bem. O Kenji e o Teves são atacantes ali que são muito ariscos, eles têm um 1 para 1 muito bom, é difícil de marcar eles no treinamento. E os meninos têm 20 anos, né? Não cansa nunca. E o Joseph já vem com a gente há muito tempo, a gente já conhece ele, né? A gente chama ele de Ramirinho, parece Ramires.
E o Dorival é um menino que tem muita força, ele tem muita força mesmo para a idade dele. Ele é um lateral que defende muito bem, tem uma série de jogo muito boa. É importante eles estarem treinando com a gente nesse momento aqui, porque hoje, dependendo da situação do jogo, o Tevez teria condição de entrar. O Kenji não veio, mas tem treinado muito bem também. É importante essa integração, porque aos pouquinhos eles vão ter os minutos deles aí e pode ajudar o Cruzeiro futuramente. A garotada corre muito no treino também? Não, os moleques correm, né? Porque estão com a fome de mostrar pro Seabra, mas o Seabra já conhece eles, a gente que não conhece sofre bastante. Às vezes é mais difícil marcar os meninos que estão subindo ali do que os caras que a gente enfrenta no fim de semana, então a gente fica muito feliz porque a gente tem mais jogadores com potencial de ajudar a gente e tem um leque maior de opções para quando precisar. Descansar para voltar bem, tem o São Paulo, aí já vem mata-mata de Sul-Americana, que esse mês de setembro seja bem diferente, né? De agosto ficou positivo avançar em cima do Boca Juniors. Não, realmente foi um mês onde a gente teve, né, muitos altos e baixos, a gente ficou devendo para nós mesmos e para o nosso torcedor principalmente. A gente sabe que a gente poderia ter performado melhor, mas a gente tem esses dias aí para trabalhar, para descansar, para receber alguns jogadores do departamento médico também, para ter o time mais encorpado para essa reta final de ano a gente terminar bem, se Deus quiser. Vitória do Cruzeiro nesse domingão, 3-1 para cima do Atlético Goianiense, acabando com uma sequência que já incomodava. O Cruzeiro não vencia há 5 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eram 3 derrotas e 2 empates, e a recuperação veio diante do Atlético Goianiense para seguir com um grande aproveitamento como mandante na competição. E melhor do que isso, os resultados ajudaram e o Cruzeiro termina a rodada 25 na 5ª colocação, com 41 pontos. O Cruzeiro ultrapassou o Bahia, que perdeu para o Red Bull Bragantino, e ultrapassou o São Paulo, que foi derrotado pelo Fluminense. O Botafogo lidera com 50 pontos em 25 jogos. O Fortaleza é o vice-líder, em 24 jogos tem 48 pontos. O Palmeiras, o terceiro colocado, 25 jogos, 47 pontos. O Flamengo é o quarto com 24 jogos, 44 pontos. E o Cruzeiro, o quinto, 25 jogos, 41 pontos, 8 gols de saldo. E o São Paulo fecha o G6 com também 41 pontos, só que tem um gol a menos no saldo e por isso o Cruzeiro terminou a rodada na 5ª colocação. O Cruzeiro de folga nesta segunda, folga também terça e folga quarta. A retomada dos trabalhos na 5ª. Aí o Cruzeiro vai direto até o jogo do dia 15, diante da equipe do São Paulo, esta partida no Mineirão, que deve ter também um grande público. Na sequência, o Cruzeiro faz o primeiro jogo fora de casa do mata-mata das quartas de final da Copa Sul-Americana. A notícia ruim ficou por conta do volante meia Japa. O Cruzeiro informou o seguinte, que o Japa ele passou por exame de imagem e teve diagnosticada uma fratura ao nível do pé direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E o Cruzeiro desejou uma plena recuperação ao Japa. Como passa por cirurgia, vai ficar um bom tempo afastado. O jogador aí vai perder os próximos meses do Cruzeiro nesta segunda parte da temporada de 2024. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!